Boa noite. Hoje, dia 11 de abril de 2020, daqui a pouquinho eu vou começar a falar sobre perdão. Quais as consequências do perdão para a nossa saúde, e quais os benefícios, né? Os malefícios da falta de perdão e os benefícios do perdão. O que é perdão? Quais as emoções que estão ligadas a esse sentimento, a essa ação. Então hoje nós vamos conversar sobre uma atitude muito importante para a nossa vida, né? Como eu coloquei, também como uma ferramenta de transformação. Como é que a gente pode se transformar através do perdão. São posturas e atitudes que vão nos ajudar bastante a gente entender como é que isso tudo funciona. Décio Diniz, boa noite, Décio, tudo bem? Então a gente vai falar muito, né? A gente está num período assim que todo mundo fala que a gente precisa ter nosso sistema imunológico de saúde tem que estar bem para poder evitar algumas doenças, esse corona, tudo isso. E como a falta de perdão afeta a nossa saúde, portanto nosso sistema imunológico, e como é importante a gente, boa noite, Drica, como é importante a gente entender o que é perdão, como funciona o perdão. Perdão é esquecer, perdão é não lembrar mais, enfim, né? Como realmente isso acontece. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Afinal de contas, amanhã é domingo de Páscoa, e a gente comemora, mesmo distante de nossos familiares por causa desse afastamento social, através do vídeo, da internet, tudo a gente pode estar próximo. E amanhã é o dia da ressurreição, né? Amanhã, para quem é cristão, quem é católico, para quem crê na Páscoa, tudo isso, amanhã é o dia de ressurreição, o dia que se festeja o renascimento do Cristo. Então, Cristiano, tudo bem? Como é que e se tem uma coisa que o cristão deve aprender, né? E inclusive está no própria oração do Pai Nosso, né? Quando ele fala assim, perdoai que nos tem ofendido, como nós perdoamos os nossos ofensores. Então o perdão é fundamental para a nossa existência. O perdoar é fundamental para a nossa saúde física e mental. Mas não é só perdoar o outro, é perdoar a gente mesmo. Então nós vamos conversar sobre perdão, né? Eu queria começar contando uma pequena fábula para a gente representar mais ou menos o que seria essa questão, a importância do perdão para os nossos dias. Então imagina só uma pessoa, e ela vai andando pela vida dela e do lado ela leva um saco, um embornal. Lembra que é embornal antigo, né? Uma sacolinha que você colocava aqui de pano, que você colocava no transversal no peito. E conforme essa pessoa vai andando na sua existência, ela vai passando por várias situações, desilusões, frustrações, violência, agressividade, perdas, e ela vai andando por essa vida, e tudo isso que vai acontecendo ela vai colocando nesse embornal. Tudo que é de ruim que acontece na vida dela, sentimentos, emoções, tudo aquilo que de repente de alguma forma, né, ela não pode extravasar, ela vai colocando naquele embornal. E aqui é como se você estivesse colocando pedras, né, nesse embornal. E vai chegar uma hora que aquelas pedras que você vai colocando vão pesando e vão pesando muito na sua vida. E vai chegando uma hora que aquilo vai te entortando, vai te deixando curvo e vai tirando de você a força de caminhar, a força de andar, a força de existir e como agir no dia a dia. Boa noite, Antônia. Se você não, em algum momento, você não esvaziar esse embornal e tirar essas pedras que você vem colocando dentro, vai chegar uma hora que você vai começar a arrastar esse embornal e vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais nem levar ele.
Então a falta de perdão é justamente isso. Muitas vezes é isso, é quando eu não coloco para fora, quando eu não elimino essas emoções, esses sentimentos, frustrações e rancores que vão me acompanhando durante a vida, né? Sabe aquele negócio do engolir sapo? Mas o problema é que muitas vezes eu procuro ser perdoado, eu quero que me perdoem, mas não perdoo os outros e também não me perdoo. Então, quando eu erro, quando eu cometo um equívoco, eu espero que você me perdoe. Mas quando você erra comigo, eu não quero te perdoar. E quando eu faço alguma coisa pra mim, que eu erro, eu tinha uma perspectiva de fazer, e eu, por um erro, por uma falta de experiência, eu erro comigo mesmo, eu começo a me cobrar. Por que você fez isso? Por que eu fiz isso? Eu não me perdoo por esse erro. E você vai levando esses erros, né, e essa falta de perdão durante a sua vida toda. Então a gente vai conversar bem sobre isso, né? E como isso afeta muito e muito a nossa vida, a nossa saúde. Então os ressentimentos e mágoas profundas são relacionados também ao mal-estar físico. Ô Zineide, tudo bem? Ao mal-estar físico. Não é por acaso que boa parte das doenças está ligada ao acúmulo de cobranças internas, insegurança, intransigência, egoísmo, individualismo e tantos outros sentimentos negativos. Essa é a teoria da psicologia americana, da americana Louise Hay, né? Autora do best-seller Você Pode Curar Sua Vida, que acredita que 100% das doenças do corpo e da mente são provocadas pelo indivíduo. De acordo com a autora do livro, o perdão tem um importante papel na busca de uma vida saudável e, consequentemente, feliz. Segundo Louise, né, o ressentimento, as críticas e principalmente a falta de amor próprio são causadores de enfermidades, né? Então a gente vai ver que tudo isso vai gerando na gente bloqueios energéticos. Os nossos centros de força vão sendo bloqueados, vão trabalhando de uma maneira ruim, forçada. É como se você colocasse um combustível de má qualidade dentro do seu próprio organismo, do seu corpo. Então eu preciso entender que todos esses ressentimentos, todos esses sentimentos mal trabalhados, essa baixa estima, essa cobrança toda, vai provocando em mim um desgaste emocional e energético muito grande, né? E ela continua dizendo também que para ela o corpo funciona apenas como um refletor dos pensamentos e sentimentos. Ou seja, por trás de uma doença existe uma crença incorreta. Oi, Agnes, boa noite. Né? Existe uma crença incorreta, pensamentos como nada dá certo para mim, não sou bom o bastante, sou culpado e não mereço ser feliz. São uma espécie de causa oculta das doenças. De acordo com o psiquiatra Maurício Lima, a tese da autora se comprova em muitos casos, no entanto, com outros fatores que devem ser considerados para o segmento das doenças, né? Todo esse conteúdo aqui eu estou pegando aqui do site Minha Vida, né? Estou trazendo para vocês para ajudar a gente nessa conversa que a gente vai ter sobre perdão. E é extremamente comum, ele continua dizendo o seguinte, né? É extremamente comum a imunidade do corpo baixar quando ocorre o abalo emocional muito grande. A amidalite, a gastrite, por exemplo, atacam com grande incidência as pessoas fragilizadas emocionalmente. Mas é prudente reconhecer que fatores genéticos e comportamentais, como tabagismo, sedentarismo, alcoolismo e outros, podem desencadear doenças também. A mente, assim como os exemplos, ajuda, mas não determina, segundo o profissional. Vamos pensar um pouquinho assim, né? Como é que a nossa mente, o nosso cérebro, ele funciona? Muitas vezes a gente tem ideia que a gente não sabe como é que o nosso esse órgão que gere todo o nosso sistema nervoso, motor, ele gera a nossa vida, o cérebro. Como é que ele funciona? O cérebro ele funciona assim como gavetinhas. E ele vai acumulando, guardando informações, igual ao computador, né? O computador ele cria imagens, ele cria sons através dos bits, né? Ou do sistema binário, que é o 01010101. Então, conforme você vai colocando a programação
esse código binário, ele vai formando imagens, ele vai formando ordens, ele vai formando comandos dentro do sistema operacional dele, que fica dentro do HD. Nosso cérebro é a mesma coisa. Então, através das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus dos acontecimentos externos, vão mandando para o meu cérebro informações através de imagens, através de sentimentos que muitas vezes eu não percebo, né? A gente percebe muito pouca coisa do que acontece pelo mundo, pelo nosso mundo aqui. Mas no nosso cérebro, através do nosso olhar, através do nosso inconsciente, ele vai captando um monte de informações. Informações de defesa, informações de proteção, informações de alegria, informações de perda, informações de sucesso. Tudo isso ele vai captando através de sensações e imagens, né? Então uma imagem, um sentimento, uma emoção, ele vai mandar uma programação para o teu cérebro, um sinal para o teu cérebro, e a partir dali ele vai começar a entender como é que o corpo quer reagir. Vamos imaginar assim, imagina um iceberg. Para quem não sabe, aquelas pedras de gelo que flutuam na época do verão, que se descolam lá da Antártida, aqui no Polo Sul, e normalmente você vê uma ponta e a parte maior fica embaixo d'água. Essa ponta de cima é o nosso consciente, né? É aquilo que a gente tem consciência, é aquilo que a gente sabe o que está acontecendo. Na parte de baixo, que é a maioria das coisas, está o nosso inconsciente. Nesse inconsciente está tudo o que aconteceu na nossa vida, desde a nossa concepção até o último dia de existência, né? É a nossa memória interna, é o nosso sabe, é o nosso HD que vai guardando. No nosso HD, por exemplo, quando você apaga alguma coisa, você na verdade você não apaga, você joga para uma parte, né, do disco rígido, lá no fundo, onde ele vai ficar escondido e não vai atrapalhar o seu trabalho normalmente, mas ele fica lá. E em determinado momento, aquilo pode começar a influenciar o seu consciente. Então tem muita coisa nossa que está no inconsciente. Tá muita coisa nossa que a gente não tem nem ideia do que é. Muitas vezes a raiva que eu tenho de uma pessoa não foi pelo aquilo que ela disse ou pelo que ela falou, né? Muitas vezes foi um olhar, um gesto, uma postura que o seu cérebro captou como sendo negativa, e ele fala: olha, aquela pessoa é perigosa para você, aquela pessoa não é boa para você. Aí ele gera uma antipatia, que é uma defesa contra aquela pessoa. Aquilo que você fala assim: nossa, ele nunca fez nada para mim, nunca aconteceu nada, mas eu não vou com a cara dele, né? As coisas não acontecem. Por quê? Ele passa uma informação inconsciente pro teu cérebro que não permite a aproximação dele, né? Fora isso, tem outras coisas também, que é a nossa intuição, nossa inspiração. São coisas inconscientes que nós captamos e que diz: olha, faça isso, faça aquilo, entre para a direita, entre para a esquerda. É uma informação que a gente não sabe muito bem de onde vem, mas que, principalmente as mulheres, têm bastante isso, né? É aquela intuição: olha, isso não vai dar certo, o meu filho não está bem, vai chover. São conhecimentos e informações que o nosso cérebro capta também do meio ambiente, através do nosso olhar, através de outras formas, ele vai captando isso. Uma outra coisa também, que é uma forma de comunicação que a gente muitas vezes não percebe, são aquilo que o corpo exala, né? Nosso corpo tem feromônios. O que são feromônios? São cheiros, né? São aromas que o nosso olfato consciente não percebe, mas o inconsciente percebe. Então esse feromônio vai fazer que eu me aproxime de uma pessoa, que eu me sinta atraído por uma pessoa, ou que eu sinta repulsa por ela. Então nosso consciente e nosso inconsciente estão sempre trabalhando, muitas vezes juntos, mas muitas vezes sem uma conexão, sem harmonia. E isso vai provocar na gente muitas situações complicadas. E aí, aonde é que vai entrar a questão do perdão, né? Quando é que você sente que você merece ser perdoado? Ou quando você sente que você deveria perdoar alguém? Então, quando eu cometo um ato, eu falo alguma coisa, eu gero uma palavra, uma observação
que vai provocar em você mágoa, ressentimento, raiva, ira, ou muitas vezes eu falo alguma coisa e você entende aquilo como amor, como afeto, como um monte de coisa, e que às vezes não era a minha intenção. E aí vem a má comunicação. Aí você vai achar, nossa, ele gosta de mim, ela gosta de mim, e na verdade você não tem esse sentimento recíproco. E aí vai gerar o quê? Né? Uma frustração no outro, que ele pensa, através de algum gesto que você fez, que você tem um sentimento positivo para aquela pessoa, e às vezes não tem. E aí vem o ressentimento, aí vem a ira, vem a raiva. E esses sentimentos muitas vezes eu não comunico, né? Eu vou guardando, igual o rapaz andando com o embornal. Eu vou colocando dentro de mim sentimentos e emoções não comunicadas, que vão provocar em mim, sabe, um mal-estar, uma perda de energia, ou energia ruim, pesada, desagradável, e é onde tira de mim muitas vezes a minha própria alegria de viver, minha alegria de como lidar com as pessoas, com o dia a dia, e como é que eu faço essas coisas com as pessoas. Tudo isso vai gerando em mim, né, um monte de reações químicas, orgânicas e mentais, que vão gerar com o tempo uma pessoa ressentida, amarga, em desarmonia com o ambiente. Então eu preciso também aprender a entender quais são as minhas emoções mais presentes, né? Então, por exemplo, as 5 mais básicas que nós possuímos, uma delas é a raiva, que é uma emoção que induz o indivíduo a manifestar movimentos violentos, ataque ou defesa, aumento de força corporal. Quando acontece alguma ameaça, né, na vida, a raiva se faz presente como uma defesa espontânea e natural. A raiva se manifesta em muitas situações como se fosse uma força vital. Então a raiva, ela se mostra como revolta, agressividade, decepção, frustração, indignação, hostilidade, decepção e ciúme. Todos esses sentimentos vão para onde? Vão se acumular da onde? Em várias partes do corpo, em várias partes do organismo. E ele vai fazendo com que, por exemplo, quando eu sinto muita raiva, muito ódio, muita decepção, afeta muito a minha parte estomacal, né? Eu sinto dor de estômago, dor de barriga, o mal-estar, vem a gastrite, vem a úlcera. Vem outro sentimento básico é o medo, né? E o aspecto do medo está muito ligado à timidez, ao constrangimento, à vergonha, à ansiedade e à desconfiança. Então, muitas vezes eu sou colocado em algumas situações onde o medo se manifesta dessas maneiras. Eu tenho que falar com uma pessoa que eu não conheço, aí vem a timidez. Eu sou colocado para fazer alguma coisa que eu não gosto de fazer, aí vem o constrangimento. Eu falo alguma coisa e depois me arrependo, aí vem a vergonha. Eu quero resolver algo muito rápido porque eu não sei o que está acontecendo, aí vem a ansiedade. E às vezes eu me aproximo de uma pessoa, mas eu fico desconfiado, eu não sei se é digno de confiança ou não. Aí vai gerar o medo, né? Então a timidez, constrangimento, vergonha, ansiedade e medo vão gerar também outros tipos de problemas, sabe? Peso nos ombros, dor na coluna, dor no pescoço, o corpo fica mais enrijecido, mais duro, pouco flexível. Então vem as doenças de articulação, de artrite e outras coisas. Tem a tristeza, né? Que a tristeza, ao contrário da alegria, pode ser ligada a condições de vida, perda real de algo. Um período longo de tristeza muitas vezes pode ser oculta, né? Pode ser levar à depressão. Hoje em dia a gente vive um mundo muito triste, né? E o pior é que a gente não pode nem falar que está triste, porque já sempre vê alguém falar, não, pensa nisso, age assim. E eu não consigo nem mesmo vivenciar a minha tristeza. E um dos aspectos da tristeza está ligado com a depressão, que é muito comum hoje em dia, a retração, que é evitar de fazer as coisas, a nostalgia, aquela lembrança do passado, né? E o desespero. Muitas vezes eu me desespero, porque eu penso que as coisas não vão dar certo, eu começo a perder a esperança, e aí eu entro num processo muito, muito desagradável internamente. Vai gerar também problemas emocionais, psicológicos. Tem o afeto. O afeto é uma emoção presente em relações amorosas e fraternas. E é possível perceber o afeto nas relações com família, com os amigos,
em relações românticas e demais relações, né? E os aspectos do afeto é a solidariedade, a malícia, a comoção, a esperança, o amor, a paixão e a curiosidade. Então, é nesses momentos assim que eu percebo o afeto. Mas muitas vezes eu não consigo manifestar esse afeto de uma maneira saudável, de uma maneira positiva, né? Então são sentimentos, são situações que vão nos levar a uma vida emocional, a uma vida social muito pesada, muito difícil. E aí, o que acontece? Quando tem ressentimento, quando eu tenho vergonha, tem um monte de... eu procuro o perdão do outro. Mas quando eu procuro ter o perdão, de vez de conseguir ter o perdão, eu mostro para você a minha fragilidade. E muitas pessoas naquela hora, elas usam dessa minha fragilidade para abusar, né? Para muitas vezes me controlar. E ao mesmo tempo, quando eu não perdoo alguém, e digo claramente, eu não perdoo, e eu faço isso de uma maneira impositiva, agressiva, violenta, eu vou aumentando ainda mais maiores danos na parte minha orgânica e física, né? Isso vai me trazendo muitos problemas até mesmo no sistema circulatório. Perdoar, gente, é compreender que o outro, e como eu mesmo, eu erro, eu sou falho. Em algum momento, em alguma situação, eu vou ter dificuldades por ignorância, por erro, por má compreensão da situação. Eu vou fazer alguma coisa que vou te magoar. E eu vou sentir o arrependimento dessa mágoa. Eu vou sentir o peso do erro que eu cometi e eu vou procurar o teu perdão. E muitas vezes, ao encontrar o perdão, eu encontro a ira, a raiva, a tristeza, e a pessoa não me perdoa. O problema do perdão, gente, não é pedir perdão. O problema é não perdoar. Porque quando eu vou para você e peço perdão, reconheço o meu erro, reconheço minha culpa, minha máxima culpa, e vou sinceramente, peço, me desculpa, me perdoa, errei. Eu estou aliviando o meu problema. Eu estou aliviando, porque eu estou sendo sincero, eu cometi um erro, vou pagar por isso, mas estou pedindo teu perdão. Agora, quando você não me perdoa, o problema não é meu, o problema é teu. Por quê? Porque é você que vai ficar com a frustração, é você que vai ficar com a raiva, é você que vai ficar com a ira, e cada vez que eu estiver bem, cada vez que as coisas acontecerem, você vai colocar a culpa em Deus, em tudo quanto é coisa. Como é que pode aquela pessoa, né, me fez tanto mal, me prejudicou tanto, e agora está crescendo, está evoluindo, e eu estou aqui? Porque ela te pediu perdão, ela te pediu desculpa e seguiu a vida dela. Você ainda está preso no passado, não perdoa e ainda fica preso, sabe, na ira e na raiva e sentido vítima disso tudo. E aí você não perdoa, não se liberta da situação e aí a vida do outro vai para frente e a tua não vai. Então o perdão também é libertação. Quando eu perdoo alguém, quando eu perdoo a pessoa por algum erro, por algum equívoco que ela fez, é como uma âncora do barco, né? Quando... boa noite, Magali. Quando eu perdoo, é como se eu tirasse a âncora da minha embarcação para o meu barco navegar. Quando eu não perdoo, o meu barco fica rodando ancorado ali naquele círculo vicioso e não sai disso. Enquanto o outro barco navega, eu fico ali. Então, quando eu não perdoo, além dos problemas físicos, emocionais e psicológicos, eu não caminho. Aí vai entrar um outro fator, que é o fator do auto-perdão. É que eu não me perdoo, eu não aceito o meu erro, eu não aceito tirar menos de 10, eu não aceito perder para aquela pessoa, eu não aceito, e você não se perdoa. Você não entende que você também comete equívocos, você comete erros, e você precisa se perdoar. Quando eu não me perdoo, eu posso conseguir muita coisa materialmente, eu posso ter um sucesso profissional, eu posso ter um sucesso financeiro, pode acontecer um monte de coisa boa na minha vida, mas a minha falta de perdão não me deixa saborear esse meu sucesso, essa minha alegria, né? Então tem uma frase, uma colocação que diz assim, né? Negar o perdão a si mesmo ou a outrem é como manter uma âncora que lhe prende a uma pessoa
a um lugar ou uma situação. Então, enquanto eu não me liberto, o perdão é libertação. Sabe? É a libertação do passado, é a libertação do erro, do equívoco, daquela pessoa que te fez mal. Perdoa e deixa aí. Perdoa e deixa, sabe, seguir em frente, para que você tenha liberdade de navegar com o seu barco. Você possa colocar o seu barco no mar novamente e seguir seu caminho. Então eu preciso aprender a perdoar. E é nesse momento também que ele vai muitas vezes provocar em mim, essa falta de perdão, um monte de problema de saúde, principalmente saúde mental, que é a obsessão, a possessão sobre aquela pessoa, sabe? Meu único objetivo não é ser feliz. Sabe aquele negócio daquela pessoa que ela faz tudo não por ela. Ela tem sucesso na vida, ela se torna um grande profissional, mas não é por ela. É para mostrar para o outro que ela é boa. É para mostrar para o outro que ela consegue. Ela não está aproveitando, ela não está usufruindo da alegria do sucesso dela, ou das coisas bem que ela construiu na vida. Ela quer mostrar para aquela pessoa que a magoou, aquela pessoa que a ofendeu, aquela pessoa que a fez triste, que a constrangeu, que ela é boa. E ela perde muito tempo querendo provar para uma pessoa que nem olhar para ela olha. Eu uso muito o exemplo disso na questão de relacionamento, de convivência. Quando você sai com uma pessoa, né, e com interesse de criar um vínculo, um relacionamento com aquela pessoa, e ela começa a falar dos relacionamentos passados. E ela começa a falar, não, um dia aquela pessoa vai entender que eu sou o amor da vida dela, que eu sou a pessoa da vida dela. Só que enquanto ela está fazendo isso, aquele outra pessoa já está casado, já está com filho, está tendo uma outra vida, e aquela pessoa que está na frente dela, que poderia ser um parceiro, um companheiro da vida dele, ela vai perder também. Então depois ela vai dizer que nada dá certo na vida dela, que as coisas não funcionam. Por quê? Porque ela está presa ainda no passado. Isso acontece até mesmo com pessoas que ficam presas a trabalho, a locais profissionais, em algum momento do passado onde ela foi feliz, onde ela achou que deu certo, e ela fica presa naquilo ali e não se dá oportunidade de outras vivências. Aí vai perdendo as possibilidades de crescimento, de felicidade, de alegria. Então o perdão gira em torno disso tudo, né? Olha como é importante a gente trabalhar o perdão. O perdão também na Wikipédia diz o seguinte, né? Perdão é um processo mental e espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra uma pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou de restituição. Olha só que bacana que ele fala, né? Então que o perdão é um processo mental e espiritual de cessar o sentimento de ressentimento e de raiva, né? Olha só que é o perdão. E também a concessão do perdão, sabe, como se diz, né? Perdoar 70 vezes 7, são as oportunidades, né, do ofensor que ele se arrependa, né? O pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, né, redimido para a ascensão luminosa. Então, quando a concessão indefinida do perdão, então quando eu sempre perdoo todo mundo, mas eu vou esquecer do perdão, do que aconteceu. Não é esquecer do que aconteceu, é ressignificar o que aconteceu, entender porque aquilo foi feito. Mas a pessoa me traiu, mas por que ela te traiu? O que tinha na cabeça dela, né? Vale a pena ficar, se ela te traiu, se ela mostrou quem ela é, se ela se expôs com quem ela é, para que você se preocupar? Já te traiu, já mostrou que tipo de pessoa que ela é. Deixa embora, liberta essa pessoa, fala, tá perdoada, segue a tua vida, eu sigo a minha. Não precisa ficar com raiva, lembrando, olha, aquela pessoa 10 anos atrás me traiu, aquela pessoa 20 anos atrás me traiu, me fez isso, fez aquilo, né? Isso tudo gera, sabe, um sentimento de prisão com o passado, não te liberta. Essa semana eu tive uma discussão com o meu irmão, por exemplo, que você vai ficar muito tempo em casa, muitas vezes você fica meio estressado. E eu fiquei lembrando de um negócio que aconteceu há 30, 40 anos atrás, né, completamente desnecessário, e pior de tudo, eu estava errado ainda, né? Eu perdi a paciência de uma coisa que eu mesmo estava errado.
Então na hora que eu percebi o que eu tinha comido, o erro, depois de tanto tempo, e às vezes demora muito tempo pra gente perceber isso, é uma libertação pra gente, tanto do outro quanto da gente. A gente vai muitas vezes prendendo a pessoa a um erro do passado, um equívoco do passado, ou alguma coisa que não tem nem sentido hoje mais. Então a gente precisa aprender a perdoar, porque perdoar também é abrir espaço para uma vida nova. É dar liberdade para o outro crescer e seguir em frente, e eu também. Então quando eu perdoo o outro e ele me perdoa, né, a gente segue em frente. Quando eu me perdoo, eu também sigo em frente. E a minha vida fica melhor, né? E eu passo a ter alegria nas coisas que eu faço, nas realizações que eu possuo, né? Então o perdão é um importante passo para a sua evolução. Perdoar significa esquecer, não significa esquecer, mas sim não querer revidar, né? Perdão é treinamento, eu preciso treinar a perdoar, né? Isso tudo faz parte do nosso processo. E Emmanuel, um livro que ele fala, escrito psicografado tá no Consolador, né? Questão 338, que diz o seguinte, né? A Terra é um plano de experiência e resgate, por vezes bastante penoso, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também, boa noite, Cida, errar 70 vezes 7. Então muitas vezes, gente, não é só o outro que não é só você que tem que perdoar. Você tem que procurar o perdão também, porque o outro erra e você erra. Nós erramos, errar faz parte da vida, cometer equívocos, magoar as pessoas, ser magoado faz parte do processo de crescimento, de evolução. O problema é como é que eu lido com as minhas mágoas, com meus ressentimentos. Se aquilo fica dentro de mim, trabalhando de maneira negativa, aquilo vai virar um fel na minha garganta, né? Vai virar problema cardíaco, vai me provocar um infarto, vai me provocar um problema mental, um desgaste emocional. Quando eu vejo, eu vou sucumbir. Adianta, por exemplo, você tomar todos os remédios. Estamos agora numa situação que a gente está tendo que se proteger, precisa ser alimentado, um bom sistema imunológico, mas às vezes, gente, tem gente que está morrendo, não é por causa do vírus, não é porque ele não tinha alguma doença pré-existente, mas ele tinha mágoas, ressentimentos, ele tinha tanta coisa que de repente nesse momento, quando a doença vem, ele encontra um corpo debilitado, um corpo fragilizado, uma mente fraca, né? uma mente doentia, uma mente sem fé, sem conhecimento, sem informação das coisas. Olha como a falta de perdão mexe com a nossa vida. Então perdoar é um ato de libertação bilateral. Então quando eu perdoo, eu liberto a você e liberto a mim desses laços que a gente vai criando, desses laços negativos, dessas algemas, né, emocionais. Então liberto a mim e liberto o outro. Energia que nos liga, ressentimento, né, das energias que nos ligam, ressentimento, mágoa, tristeza. Então eu preciso entender como é que isso funciona. E existem vários tipos de perdão. Tem o perdão a si mesmo, perdão ao outro, né, que está próximo, e perdão ao que está longe de você. Então por quê? Porque tem muitas vezes eu estou aqui vivendo e não perdoo a mim mesmo. E tem pessoas, boa noite, Leandro, e tem pessoas que estão tão longe de mim, não fazem mais nem parte da minha vida, mas eu ainda não perdoo aquela pessoa. Há 20, 30, 40 anos eu não vejo aquela pessoa, mas ainda tenho mágoas, tenho ressentimentos, né? E tem aquela pessoa que vive do meu lado, marido, namorado, esposa, irmão, e que eu vou cultivando um ressentimento profundo e não perdoo. Então o que fica na minha volta? Eu que não me amo e não me perdoo, o meu próximo que eu não perdoo e aquele que está distante que eu não perdoo. Que tipo de vida que eu vou ter? Que qualidade emocional eu vou ter? Mas aí vem aquelas histórias, né? Vingança é um prato que se come frio, né? Não importa que demore 100 anos, um dia ainda hei de me vingar de você. Então são frases que parecem ser assim de pessoas. Boa noite, Leandro. Que parecem frases inteligentes, mas não são. São frases venenosas. Quando eu falo em vingança, em ódio, ressentimento, ira, são gotas de veneno que eu coloco para dentro de mim, né? São gotas de sentimentos que vão trazer em mim uma grande tristeza no final, porque quando chega no
próximo ao final da minha vida, eu vou ver que eu vou presenciar que eu vivi uma vida que não era minha. Uma vida que só estava voltada para o ressentimento, para a vingança, para o ódio. Gente, a coisa aconteceu ontem, deixa no passado. Eu não tenho que colocar dentro do meu embornal, não, sabe? O mau atendimento, a mal colocação, o rancor, o ódio, sabe? Eu não posso, eu tenho que pegar o meu embornal e largar, sabe? Limpar a minha alma. Aí, mas como é que eu limpo a minha alma? Gente, a gente não faz isso sozinho. Achar que a gente faz isso sozinho é absurdo, que a gente não faz. O que a gente pode fazer é sempre procurar uma ajuda, né? E essa ajuda pode ser uma ajuda profissional, pode ser uma ajuda de um amigo, de muito, muito querido, um amigo que seja muito sincero, chegar para você e falar, olha, as coisas não são bem assim, né? Vamos mudar um pouquinho o comportamento. Espera um pouquinho que deu um probleminha aqui. Opa, voltei. Deu um probleminha aqui. Então, como eu estava falando, eu preciso entender, né, que eu não posso deixar a minha vida presa em sentimentos do passado, né, em dores do passado, em agonias do passado. Isso não faz bem nem um pouco. Tem uma frase que diz assim, tem um pensamento que diz assim, nós é uma pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta é: Deus sabe discernir o bem. Boa noite, Cláudio. Sabe discernir o bem e o mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. A gente vê tanta gente, né, orando, levando o pensamento a Deus. Acabou a prece, volta a ser a mesma, né, a mesma mala sem alça, direto, né? Então é a atitude, é o comportamento. Eu vi um vídeo hoje, né, que diz bem isso: teu filho não seguirá o que você diz, mas os exemplos que tu darás, né? Então, que exemplo que você dá para teu filho, para tua filha? Você fala uma coisa, mas qual é o teu comportamento? Qual é o seu exemplo dia a dia? Então é isso que eu preciso aprender, inclusive, para perdoar e para me perdoar. E qual que é o caminho para receber esse perdão divino, vamos dizer assim? É praticar a caridade, transformando as atitudes e perdoando os outros. Caridade é ajudar o outro sem fazer alarde, é levar o outro aquilo que você pode de coração, mas sem utilizar aquilo para colocar no teu currículo que você faz essas coisas. Caridade não é objeto de publicidade. Transformar a atitude. Se você é nervoso, rancoroso, sabe? Você percebe que tem esse tipo de atitude, de comportamento, muda, transforma. Procura se corrigir. Pede para um amigo próximo: olha, na hora que eu começar a fazer assim, assado, me dá um puxão de orelha. Me chama a atenção, porque eu não quero mais agir assim. É um trabalho duro, difícil, mas vale a pena. E perdoar os outros, né? Se alguém te fez alguma coisa que não foi bacana, de alguém te fez alguma coisa que não foi legal, perdoa. Ah, mas por que eu vou perdoar? Ele não merece perdão. Quem disse que ele não merece perdão? Né? E você merece? Você, quando pede perdão para os outros, você merece perdão, mas os outros não merecem? Isso é uma atitude egoísta, né? É uma atitude infantil. Todos nós merecemos perdão. E é difícil, né? Eu vejo bem isso. Que eu trabalho, fiz muito trabalho com o pessoal, com garotos de liberdade assistida, fiz muito trabalho dentro de alguns estabelecimentos prisionais. E você conversa com aquelas pessoas, né, que são, vamos dizer assim, indignas de perdão pela sociedade. É difícil você falar para as pessoas, principalmente no ambiente que a gente vive hoje, essa questão de perdão para pessoas que cometeram os atos que aquelas pessoas cometeram, muitas vezes crimes capitais, tudo isso. Mas, gente, ele já vai pagar perante a justiça, perante a consciência dele, se um dia de repente for tocada, perante a Deus, né? Ele já vai ter tudo isso. Para que eu tenho que ficar
guardando mágoa, rancor, ressentimento, sabe? Eu liberto perdão, deixo que Deus cuide dele, porque eu não quero ficar preso com ele, porque ele fica preso numa cadeia, numa cela, e eu fico preso com ele do mesmo jeito, porque eu fico pensando, querendo o mal dele, desejando que o pior aconteça, e isso vai afetando em mim. Eu já fui vítima da violência, da agressão, eu fui, né? Então o que eu faço agora? Liberto, né? Jogo fora esse negócio para eu ser livre, para eu viver de maneira livre. Eu sempre conto isso, eu faço esse trabalho depois de ter passado dentro da minha casa aqui um roubo com violência, com agressão, com armas e tudo, mas eu faço. E eu, quando vou fazer esse trabalho com essas pessoas, eu não faço com mágoa, com ressentimento, eu não fico olhando eles com isso. Por que eu não faço? Porque para mim não tem nada de positivo ficar olhando aquelas pessoas com rancor e com ódio. Dentro de uma visão espiritual, dentro de uma visão diferenciada, né? Todos nós, em algum momento, podemos cometer um ato insano. Muitas vezes por uma visão errada de vida, um comportamento errado de vida. Mas eu também vejo, muitas vezes, o pai e a mãe dessas pessoas, que são pessoas de bem, muitas vezes pessoas de bem, trabalhadores e tudo, e que sofrem muito. Então o perdão é um negócio complicado, que vai também lidar com uma visão da sociedade. Como é que a sociedade... Nós vivemos numa sociedade muito crítica, punitiva, onde gestos de caridade, gestos de perdão são vistos como idiotice, né? Como falta de bom senso, e não é. Nós temos que aprender a perdoar uns aos outros. É fundamental. Quando eu perdoo, eu me liberto do outro. O que o outro vai fazer com o perdão que eu lhe dei, não sei, né? É entre ele e a consciência dele, se for religioso a Deus, mas não com relação a mim mais. Eu me liberto. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? Como a entendia Jesus? Essa é uma pergunta que às vezes a gente fala: como é que Jesus entendia a caridade? Ele entendia como benevolência para com todos, né? Indulgência para os imperfeitos, com as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas. Ele sempre falou isso. Ele sempre foi um homem de perdão, apesar das agressões, da violência que sofreu, mas sempre trabalhou com perdão, né? Então eu preciso entender que essa lei de Talião, né? Do olho por olho, dente por dente, na verdade é como se eu colocasse uma algema nos meus braços, né? Colocasse uma algema na minha alma. É como se eu me algemasse aquela outra pessoa. E olha com quantas pessoas eu não perdoo na minha vida. Você imagina quantas algemas eu tenho? Né? Tem um terapeuta chamado Vanderlei Oliveira que ele fala sobre laços energéticos, né? E ele fala que cada vez que eu penso numa pessoa de uma maneira negativa, eu crio um laço energético negativo com ela. Ou seja, a minha mente se liga com ela, né? Então, olha com a quantidade de gente que eu não perdoo nessa vida. Pessoas que me mandaram embora de empresa, pessoas que me deram multa, pessoas que não foram bacana comigo, pessoas que acabaram o relacionamento comigo, pessoas que não corresponderam ao amor que eu dei a elas, pessoas que não compreenderam o meu jeito de ser. Nossa, já pensou quantas pessoas eu carrego nas minhas costas? Quantas pessoas eu coloco dentro desse embornal? Compensa carregar essa carga toda? E quando eu perdoo, eu esvazio tudo isso, eu fico mais leve, eu fico mais pronto para seguir a minha própria vida, a minha própria existência. Tem uma diferença tão grande quando você, trabalha o perdão, mas muitas vezes eu perdoo os outros e eu não me perdoo. Então eu tenho uma meia liberdade, né? uma meia vida, porque eu também tenho que aprender a liberar perdão para mim, né? E muitas vezes eu errei, eu me equivoquei, muitas vezes eu agi de maneira inconsequente, muitas vezes eu não manifestei para outra pessoa, nem para mim mesmo, né? As mágoas que eu tenho, tudo, e eu vou me magoando, eu vou engolindo sapo, né? Mas não é o sapo que o outro provocou. Boa noite, Joselito, né? Bom seria não se ofender, né? Essa questão de ofensa, Joselito, é muito interessante, né? É uma questão muito do egoísmo, né? Eu fiquei ofendido com você porque você não concordou com alguma coisa comigo. Eu fiquei ofendido com você porque eu não aceitei um gesto ou uma atitude que você fez.
Na verdade, fiquei ofendido com você porque eu não me coloquei na sua posição. Eu não tive uma visão de empatia, né? De afetividade com você. É um ato de egoísmo, né? Então, na hora que eu começo a me colocar no lugar do outro, a entender que o outro tem um ponto de vista dele, uma forma de ver a vida dele que é diferente da minha, eu deixo de me ofender, né? Então, quando eu sou muito melindroso, né, sabe aqueles milindres, aquelas mágoas que a gente vai criando durante as vidas. Ele não olhou pra mim. Quantas vezes já vi gente ficar magoado com o outro porque a pessoa não deu um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Eu não vou citar a pessoa, mas eu tenho uma pessoa da minha família, né, que deixou de conversar com meu pai durante anos e anos, porque meu pai um dia, e era uma pessoa muito próxima, muito querida, né, naquele período, e ele deixou de conversar com meu pai e praticamente com a família toda, porque meu pai esqueceu o aniversário dessa pessoa, né? Passou-se anos até descobrir que ele não falava com meu pai mais porque meu pai esqueceu de dar parabéns. Ele ficou ofendido com o esquecimento do meu pai. Isso é um ato de infantilidade, né? Mas eu entendo também o tipo de comportamento, né, que a gente muitas vezes quer ser reconhecido, sabe? Quando eu faço alguma coisa pra você, eu quero que você diga obrigado pra mim, eu quero que você agradeça, eu quero que você me abrace, eu quero ser reconhecido por algo que eu fiz por você. E quando eu não sou reconhecido, eu fico ofendido. E aí vira mágoa, aí vira melindre, aí vira um monte de coisa que eu vou começando a levar. Então, quantas vezes a gente ouve uma pessoa falar assim: eu não falo mais com ela porque você viu como é que ela me olhou? Olha o desprezo que ela me deu por causa de um olhar. E às vezes a pessoa nem te viu, gente. E você deve, vou dizer até ser mais objetivo, às vezes a pessoa nem sabe que você existe. Infelizmente é verdade, nem todo mundo sabe que eu existo. Será que todo mundo sabe que eu existo? Não. Tem pessoas que eu vejo, tempo de vista, mas eu não me lembro. Antes de começar esse período, eu fui num local com a minha mãe, fomos comprar um frango para domingo, ali perto do fórum. Aí quando estava sentando, chegou uma pessoa que veio conversar com a minha mãe e ele falou: não, eu te vejo sempre você passando ali. Eu não me lembrava dele. Era um colega de escola, mas eu não me lembrava dele, né? Então na hora que ele falou aquilo, ele me reconheceu, mas eu não reconheci. Por quê? Porque as nossas vidas, o nosso jeito é outro. Eu não sei se ele ficou ofendido comigo, né, ou magoado, mas não foi porque eu quis, eu simplesmente, né, o tempo passou, nós éramos adolescentes, 15, 16, 17, 18 anos, estou com 51 anos, indo para 52. Então muitas pessoas que passaram, eu nem me lembro. E outros também não se lembram de mim. Mas muitas vezes as pessoas ficam magoadas, né? Sim, Cristiano, isso é carência emocional, né? Nós vivemos um mundo de pessoas carentes, emocionalmente carentes. E a gente vai encontrar isso no ambiente religioso, no ambiente profissional, no ambiente social, na família, sabe? Em vários locais nós vamos encontrar muitas pessoas que estão vivendo um momento de carência emocional. Mas é por isso que eu falei anteriormente. Eu só vou resolver essa questão do perdão e do auto-perdão sozinho, eu não resolvo, né? A gente precisa de auxílio. A gente precisa ter alguém para que nos ouça e para que essa pessoa nos mostre o que está acontecendo com a gente, que muitas vezes eu não percebo. Dentro do problema, dentro da situação, eu não vejo. Então eu preciso de uma pessoa fora do problema, fora da situação, porque aí ela está vendo as saídas, né, desse labirinto. Mas enquanto eu estou envolvido com ele, eu não consigo, eu não tenho como entender isso. E isso tudo também tem a ver muito com a questão da palavra misericórdia, né? O que é misericórdia? A gente usa tanto. Misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, ser misericordioso é um outro passo do perdão, porque eu tenho porque eu posso não esquecer, mas te perdoar, né? Eu me lembro do fato, eu ressignifico o fato, ele não me agride mais, ele não me causa mais nenhuma dor, mas eu não esqueci.
mas eu te perdoo. Agora a misericórdia vem quando eu nem sei por que aconteceu tudo aquilo, aquilo é apagado de mim, né? E além do esquecimento vem o perdão, aí é a misericórdia. E a infelicidade vem daquele que diz o seguinte: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus, né? Então eu preciso aprender a ser misericordioso. Mas primeiro vamos aprender a perdoar, para depois chegar na misericórdia, né? Entender essa misericórdia, esse esquecimento de fato de tudo que acontece durante a nossa vida. O perdão é um grande remédio, né? O perdão é uma grande possibilidade de vida nova, né? Então, quando eu perdoo, eu me reconcilio com os meus adversários, eu me reconcilio com a minha vida, né? Sabemos que esse processo de reconciliação ele tem que ser feito em vida, né? Às vezes a gente vê assim, a pessoa que está no último momento da sua existência, aí ela quer perdoar e quer buscar perdão. Por que a gente não faz isso já em vida, né? É buscar aquelas pessoas que por algum motivo, por alguma situação, se tornaram meus adversários, se tornaram pessoas mal vistas da minha vida, mal amadas da minha vida, e ir lá me reconciliar com elas. E normalmente, gente, eu só tenho raiva de quem eu amei. Eu só sinto raiva e ódio de alguém que em algum momento foi importante para mim. Porque se uma pessoa não significar nada para mim, e é só parar para pensar, quantas pessoas que não significaram nada para vocês, que já desrespeitaram, xingaram, ofenderam, e vocês nem lembram, a gente nem lembra. Por quê? Porque aquela pessoa não significava nada de importante para mim. Mas quando aquela pessoa tem um significado para mim, foi uma pessoa que eu gostei, que eu amei, que era importante para mim, e que ela não corresponde a esse sentimento, e ela faz algo que me magoa, que me decepciona, isso se transforma em mágoa, ressentimento, em dor, né? E aí eu não quero perdoar. Então eu só perdoo quem eu só sinto ódio, raiva, rancor de pessoas que tiveram ou ainda têm importância na minha vida. Então, se você sente alguma coisa para alguém ainda, é um sentimento mal resolvido. Aí, aproveitando que a Cristiane falou, essa questão da carência emocional, volta lá para entender em que momento, em que circunstância houve esse rompimento de ligamento de emoção e de sentimento. Porque alguma coisa mal resolvida está ali. Se você voltar e recuperar, muitas vezes é uma amizade que volta, sabe? É um recomeço de vida que volta. Então, perdoar é me reconciliar com os meus sentimentos, com as coisas que são importantes para mim, né? E para a gente encerrando esse assunto, que é bem longo, né? Estamos para quase 50 minutos conversando. Que diz um trecho que diz o seguinte, né? É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. É preciso manter nosso foco em nossas atitudes e pensamentos. Então, antes de olhar o outro, o mal que o outro fez, o mal que o outro provocou, olha para mim mesmo. Antes de julgar os outros, olha para si próprio. Não julgueis para não serem julgados. Isso é muito importante, né? Então, eu preciso me autoconhecer. Então, perdão e auto-perdão é um santo remédio para a transformação. Realmente é uma ferramenta de transformação pessoal e emocional. Quando eu perdoo, eu me livro de problemas, eu me sinto mais livre, a minha vida segue com mais fluidez, eu recupero e me reconcilio com pessoas importantes na minha vida. Quando eu me perdoo, eu me dou a oportunidade de me reconhecer como humano, como ser falho, como ser com problemas, com dificuldades, mas que quer profundamente se tornar uma pessoa melhor. Então, nesse momento de olhar, de se entender, de se reconhecer, né? E a gente está percebendo que a gente, durante os últimos anos, a gente tem criado conflitos muito, muito intensos com pessoas muito próximas por causa de N situações. Vamos procurar perdoar, reconciliar e recomeçar a nossa vida de uma maneira mais positiva, né? O perdão correto é o perdão com o coração, né? O verdadeiro perdão
lança o véu sobre o passado e é o único, né, que você será cobrado. Então é esse perdão de coração mesmo, perdoar o outro, sabe, esquecer aquilo e seguir em frente. E o perdão incorreto é aquele que é só da boca para fora, né? Eu te perdoo, né, mas nunca mais faça isso comigo. Isso não é perdoar. Então o perdão correto é perdão de coração, sabe? Perdoa de coração. Perdoa você e perdoa o outro. Perdoa a todos. Isso vai fazer da gente uma pessoa mais saudável, com a saúde melhor, com a cabeça melhor, sabe, com os relacionamentos melhores. A gente vai ter melhores amizades, melhores convívios. Então vamos aprender a perdoar, né? Então hoje eu queria falar com vocês nesse momento sobre essa questão do perdão. Vamos aprender a perdoar, né? E quanto mais nós perdoamos, mais seremos perdoados, mais livre será a nossa vida, mais alegria a gente terá, né? Eu espero ter nessa noite ajudado vocês, ter trazido nessa conversa que nós tivemos aqui uma abordagem diferente sobre o perdão, da importância do perdão, principalmente para a saúde, para o relacionamento, para o convívio, e que a gente possa de verdade ser pessoas mais leves, mais gentis, mais misericordiosas com os outros e com a gente mesmo, né? Tenha uma noite maravilhosa, tenha um domingo de Páscoa com a sua família abençoado, que, como eu disse ontem, a gente amanhã realmente comemore, mesmo distante, mesmo com as limitações, que a gente comemore. Você, na mesma prefeitura que trabalho, seria um prazer te ver lá qualquer dia. Eu trabalho na prefeitura de Itaquá, né? Eu trabalho na prefeitura de Itaquá. Então, e amanhã que a gente possa viver, né, esse renascimento. Que amanhã não seja só o renascimento do Cristo, mas que seja o renascimento do Cristo no teu coração, que seja o renascimento seu para uma vida nova, porque vamos encarar assim, o que estamos vivendo hoje, essa situação toda que estamos vivendo hoje, é uma grande oportunidade de renascimento, de refazimento, de nos tornar pessoas e seres humanos muito melhores, né? Então, perdão, Marta, boa noite também, vamos nos perdoar, né? E perdoar os outros, e renascer, e fazer dessa vida uma vida nova, uma vida melhor. O vídeo vai ficar aqui no Face, depois eu vou enviar para o YouTube, né? Eu peço que quem for possível entrar no YouTube depois e assistir o filme, se inscrever lá no canal para que a gente possa ter o maior número de gente inscritos. Como eu falei, a ideia é que isso que vire um canal de boa nova, um canal de motivação, um canal que traga boas notícias, que traga uma visão bacana na vida aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, e para que eu possa, e assim com mais pessoas inscritas, eu posso fazer também transmissões pelo YouTube, né? É uma pretensão, né? Um trabalho que a gente possa trazer mais informações assim, de maneira leve, tranquila, e para vocês e para todos nós também. Tenha uma ótima noite. Muito obrigado por vocês existirem na minha vida. Muito obrigado por terem entrado na minha casa novamente e me permitido entrar na casa de vocês. Amanhã à noite, como eu falei, né? Tenho falado. Quando começou, era só na terça-feira para o pessoal do curso da EC. E aí ficou na segunda, na sexta, semana toda. Então a minha ideia é, até a gente acabar esse isolamento, até o dia da nossa libertação dessa situação, mas é para o nosso bem. Todas as noites eu vou estar com um assunto diferente, um assunto motivacional, falando de fé. Eu vou voltar ainda a falar, talvez amanhã eu pretendo voltar a falar novamente sobre fé, né? Porque são assuntos que a gente tem que trabalhar bastante, e até o último dia a gente vai estar fazendo esse canal aqui, esse momento de comunicação e de conversa entre a gente. Muito obrigado por vocês
estarem aqui. Compartilhem o vídeo, curtam, né? Para que a gente possa levar boas notícias no meio de tantas notícias confusas e ruins, né? E que a gente possa se perdoar e perdoar os outros, né? Que a luz, né? Que a luz que habita em mim também habite em você, né? Que o Deus do meu coração, da minha compreensão, se junte ao seu Deus, seu coração e sua compreensão, e que o domingo de Páscoa seja mesmo um domingo de libertação, um domingo de família, um domingo de reconciliação e de perdão. Tá? Agnes, todo mundo aí, boa noite e até amanhã.